esse estudo com um motivo, assim, mais ou menos, que a gente tentou fazer esse collab foi a questão, né, de como Jesus ele interagia ali com os apóstolos, com aqueles que o seguiam de mais perto, e de como que ele tratava com cada um. E quando a gente em médico das almas, assim, a gente não vai focar tanto nas curas ou nos milagres, vamos falar assim, né? Por Jesus, mas vamos falar milagres, né? A gente sabe que não é esse realmente assim a palavra, mas não focando não somente nos milagres e não somente nas curas, ou não somente aquilo que Jesus poderia proporcionar, mas como que ele curava vamos falar assim, o espírito, né, a alma de cada um dos apóstolos, em cada interação que ele teve. E os textos que a gente trouxe como proposta para vocês aqui é o texto do Boa Nova, que fala o capítulo 10, que é sobre o Sermão do Monte, e o capítulo 8, Bom Ânimo. E antes de eu começar a falar, eu queria também só colocar aqui uma frase que eu li no estudo do GO nessa segunda-feira, que acho que tem tudo a ver aqui com aquilo que a gente vai falar um pouquinho. Emmanuel diz assim, no capítulo 130 do Fonte Viva, ele fala assim, que ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. E dentro desse contexto, por que eu trouxe essa frase? Porque quando Jesus, nas interações que ele tinha com os apóstolos, todo mundo sabe, que cada um deles tinham... nenhum vem pronto, né? Aliás, ninguém veio pronto, né? Ele escolheu aqueles 12 ali por uma certa razão, por um certo motivo, e cada um daqueles 12 tinham questões, tinham conflitos, tinham angústias, tinham deficiências, vamos falar assim, né? Não somente física, mas às vezes assim, coisas que eles traziam com eles, que eles, às vezes eles não davam conta de levar para frente. E Jesus, de uma maneira fantástica, ele trata cada um deles com uma maneira especial. E eu acho que é disso que a gente quer falar um pouquinho a respeito de hoje. Que, na maioria das vezes, a gente busca a Jesus, a gente busca o Evangelho, a gente busca Deus, muitas vezes querendo um ganho próprio, né? Uma cura que a gente espera, ou um trabalho que a gente está querendo, ou a casa que a gente quer comprar, ou situações que a gente tem que resolver da vida da gente, e é muito voltado assim, mais assim, para as nossas necessidades. Mas como Jesus, de uma maneira, né, como ele é sendo quem ele é, ele trata dessas questões, e como ele diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando ele fala isso, esse acrescento que ele está dizendo não necessariamente tem a ver com as coisas materiais, ele tem a ver com aquelas coisas que vão vir mesmo com o entendimento que nós vamos ter do reino. Porque quando a gente entende o que o reino de Deus, o que é a proposta de Jesus para a vida, para a gente seguir no Evangelho, a gente tem um outro entendimento. Então, essas outras coisas da que ele se refere, não necessariamente tem aquele tom material, mas é um tom assim, espiritual, que é aquele entendimento, né, que vem com o conhecimento que Jesus trata. E um exemplo bom dessa interação é Bartolomeu, né? Que é no capítulo Ânimo, que como Bartolomeu ele tinha várias questões, ele era triste porque ele tinha saudade da mãe, ele tinha muita aflição porque ele tinha problemas com os pescadores ali que ele lidava, o treino da pesca para ele poder sobreviver. Ele tinha problema com a família dele, porque a família dele achava que ele era um vagabundo, que ele não tinha ali, né, muita como é que fala? Muito compromisso com nada. E ele reclama isso com Jesus. Ele vem falar com Jesus, fala, mestre, mas eu tenho saudade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e se a sua boa nova, se o seu evangelho ele é realmente essa alegria, eu tenho que ser alegre para poder levar a sua boa nova, o evangelho para outras pessoas. Eu não consigo compreender isso. Eu me encho de esperança com o evangelho, mas eu não consigo entender
como é que funciona essa matemática? Para mim, essa conta não fecha. E daí Jesus ele vira para Bartolomeu e tem aquela conversa, né? Eu sugiro que vocês leiam um capítulo, e é muito interessante. E depois que Jesus dá uma explicação para ele, fala: olha, Bartolomeu, tenha bom ânimo, né? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Não com essa palavra, mas isso ele fala no Evangelho. Tenha bom ânimo, siga em frente, porque essas coisas elas vão ser resolvidas. E depois que ele tem ali aquela conversa com Bartolomeu, e Bartolomeu ele respira mais aliviado, e ele volta ali para as questões dele do dia a dia, quer dizer, a mãe dele continuou desencarnada, ele continuou com saudade da mãe, ele continuou com todos os problemas, mas ele já não via mais tristeza, ele já não via mais aqueles problemas tão grandes que antes ele se tinha no peito dele, antes dele ter essa conversa com Jesus. Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque nós temos que ter, trazendo assim um pouco para a gente, né? O intuito desse estudo é trazer aquela coisa, né? O que nós, apesar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas atribulações, como é que nós podemos, mesmo assim, né, levar essa palavra, levar esse evangelho, professar essa fé, né, na cristã, ou mesmo os valores da doutrina espírita, que é a reencarnação, quer dizer, que nós acreditamos que somos, né, um espírito imortal. Vocês estão me escutando direito? Está picando um pouquinho? Desculpa, eu estou falando demais. Solta a voz. Porque está picando. Mas então é isso. Eu só queria dar essa introdução, e aí eu deixo agora um pouquinho para a Lina, para o Ayrton, para a Marisa comentar. Mas esse que é o propósito de estudo, é a gente entender que mesmo com deficiências, mesmo com problemas, mesmo com tudo, como que é que nós podemos, né, tirar ainda que nós temos valor, nós conseguimos sim. E como que Jesus trata, né, essas questões conosco, né, no nosso dia a dia. Mas é isso. Só para seguir aí na linha desse capítulo também do bom ânimo, que está aí no livro de Boa Nova, né, do psicografado por Francisco Cândido Xavier, de Humberto de Campos, e que Jesus vai explicar para a gente que essas dificuldades que a gente tem na vida foram causadas, primeiro é um resultado de escolhas nossas mesmas, né? Nós somos a causa disso, e que muitas vezes nós perdemos oportunidades simples no nosso dia a dia de dar uma palavra, né? Uma palavra de consolo, de fazer um pequeno ato de caridade, ter um pouco de paciência, ajudar alguém que está sofrendo. E uma pergunta interessante que Bartolomeu faz é se o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente, né? Então, o tempo todo eu tenho que ser o forte dando consolo aos outros. E uma coisa que Jesus responde a ele é que a verdade não exige, ela transforma, né? Então, o Evangelho ele não exige de nós nada. Ele vai aos poucos, né, nos dando força e coragem para que nós nos transformemos. E a frequência em que a gente consegue se manter em harmonia, naquela vibração de harmonia, ela é diretamente proporcional à transformação que a gente vai fazendo em nós mesmos a cada dia, né? Então, esse é um convite também que eu acho que é feito nesse tratamento que Jesus faz conosco, né? Com Jesus como médico das almas. Não que ele cure, não digo assim que ele elevava tanto a frequência de todos que estavam à sua volta que provocavam as curas, né? As curas físicas, mas muitos voltavam ao seu dia a dia normal, e as doenças e as enfermidades no corpo físico voltavam, continuavam a mesma coisa. Então, se não existe essa transformação espiritual,
a cura do corpo físico vai ser sempre temporária, porque o corpo físico também é temporário, né? A morte chega para todos. Marisa, Ayrton? Lina, eu gostei Ele muito. ganhou, a gente bateu para o ímpar aqui. Eu sempre escolho o ímpar. Sempre sai pela tangente. Um dia certo. É interessante que a Lina começou, ela concluiu a fala dela naquilo que eu estava pensando em começar a minha. Essa passagem é muito bonita. Humberto Campos descreve, né, essa passagem que Jesus alcunha, essa mensagem de que ele é o médico dos doentes, né? Numa passagem linda que Humberto Campos nos traz, dizendo lá que Jesus estava lá no lar de Jeroboão, lá em Acás, e aí ele vai descrevendo como é que funcionava essa história. Ele recebe os fariseus, recebe os publicanos, e aí senta com os publicanos para jantar, depois que ele pede para Pedro, enfim, fazendo um resumo rápido, né? E aí Pedro fica muito chateado com Jesus, porque imagina sentar com um publicano, né, um cobrador de impostos. E aí, saindo de Acás, voltando para Cafarnaum, Pedro resolve dar uma bronca em Jesus, né? E fala assim: mestre, se tanto carinho a gente vai dar aos maus, o que nós vamos oferecer aos bons? Quer dizer, porque os fariseus, desculpem, os publicanos eram tidos como corruptos. E esses 4 que estavam lá eram, de fato, foram corruptos por um determinado tempo, tanto que Pedro chama eles de víboras de Corazim. E, de fato, eram, sim. Estavam, mas buscavam em Jesus uma mudança, né? E aí que Jesus alcunha essa frase, fala: Pedro, eu sou o médico dos doentes. E quando a gente olha essa frase, que eu sou o médico para os doentes, porque você tem, via de regra, não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, via de regra. Então, quem precisa de médico são os doentes, os adoentados. E num primeiro momento, quando a gente passa por essa frase, a gente imediatamente pensa nas curas físicas. E aí é que a Lina cita, né? E é por isso que eu digo, a Lina conclui com aquilo que eu ia começar. Porque são diversos milagres que Jesus, ou supostos milagres, situações fantásticas que Jesus fez, e coisas que realmente pouquíssimas pessoas, depois de Jesus, fizeram, como curar um paralítico, um cego de nascença fazer ver, né? Embora a gente tenha na história determinadas pessoas que fizeram curas, entre aspas, miraculosas, não é algo comum do dia a dia, embora poderia ser, de acordo com o conhecimento que Jesus vem nos passar. Mas o fato é que, quando a gente pensa em cura física, é uma coisa muito superficial, porque, como a Lina colocou de maneira muito boa, e eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra Dias, ele costuma brincar com essas questões das curas físicas, e ele fala assim: olha, todos os curados de Jesus, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, acreditem ou não, morreram. E aí ele faz essa brincadeira, né? Quer dizer, nem adianta ser curado por Jesus, mesmo que a gente seja, que a gente vai morrer. O corpo físico ele foi feito para se deteriorar e que ele vai oportunizar. Então, que tipo de médico é esse que cura para depois a gente morrer, né? Então, até o médico morreu. Até todos eles, né? Até Lucas morreu, que era um médico, né? Mas o fato é que é muito superficial a gente imaginar uma cura física falando-se de Jesus. Então, que tipo de cura que Jesus veio nos proporcionar? A cura das almas, a cura do espírito. E, às vezes, a cura do espírito passa pela doença física, que a doença é a própria cura daquela alma, né? E aí a gente visualiza, e o espiritismo vem nos botar de uma maneira, Kardec, por exemplo, faz de uma maneira muito fantástica, nos explicando as causas das nossas aflições. Então, causas atuais e causas pretéritas das nossas aflições como algo de responsabilidade nossa. E aí a gente fica muito claro essa questão da responsabilidade e tal, por que sofremos, por que não.
Mas o que fazemos para não sofrermos mais? Não é só passar pelo sofrimento, porque de nada vai adiantar a gente passar pelo sofrimento se a gente não curar a alma, o que deu causa. E aí ninguém melhor que Jesus, e o próprio Kardec vem explicar isso naturalmente, mas ninguém melhor que Jesus para nos falar o caminho da cura da alma, né? Que é a mudança que nós temos que fazer a partir da doença ou da cura, ou da qualquer coisa que nos aconteça, a partir daquele contato que nós temos com as nossas imperfeições. E qual é o remédio? É Jesus. Jesus, ele veio trazer todo o remédio para essa cura. No Espiritismo se usa muito o bordão, né? E que é verdadeiro, que é, você pode aprender pelo amor ou pela dor, né? Mas nem sempre a dor ensina. Tem gente que gosta de sofrer. Quer dizer, então eu acredito que a dor, ela é uma grande educadora, mas a grande transformação se dará pelo amor. No momento em que nós vislumbrarmos que o único caminho é Jesus. Não Jesus a pessoa dele, mas os seus ensinamentos. E é por isso que ele mesmo falou, eu sou o caminho, não eu aí, Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o caminho, a verdade e a vida? A transformação moral. Essa grande transformação moral que passa pela prática da caridade e que é a solução para as nossas mazelas grandiosas, mas passa pelo sofrimento, passa pela compreensão, passa pela resiliência e passa pela grande transformação proporcionada pela Boa Nova. Seja o caso de Bartolomeu, citado pela Aniana, seja o caso de Maria de Magdala, seja o caso de Pedro, seja o caso... Na verdade, se a gente pegar o Boa Nova, é um exemplo de todas as transformações. Todos os apóstolos, todos os seguidores de Jesus, inclusive nós, temos os nossos mazelas diuturnamente e de reencarnação em reencarnação a gente vem repetindo essa mesma mazela, não aprendemos até então pela dor e agora estamos tendo a oportunidade de aprender pelo amor, ainda que estejamos sofrendo. Interessante que mesmo Jesus, né, muitos que Jesus curou, depois adoeceram de novo, porque não existe essa cura, né, mágica. Né? Então, tanto que aqueles que o buscavam, eles sempre diziam, né, a tua fé te curou. Né? A gente vê o caso da mulher hemorrágica, que ela vai no meio da multidão se arrastando e só toca na túnica dele. E ele, na hora, diz, de mim saiu virtude. Não é? Então, quer dizer, ele sente que a energia foi dada pela busca dela. Então, quando a gente busca, a gente vai encontrar. Agora, vai encontrar cura de todas as mazelas que a gente queira em nosso corpo, né? E a gente busca também para os outros. A gente fez um trabalho aqui agora, sim, vibrando pelas doenças de pessoas que uns querem ficar curados e outros não. Outros nem querem saber. Mas, mesmo assim, a gente sabe que, né, que a bondade divina, ela transcende ao nosso entendimento e abraça todos nós. Agora, realmente, manter isso, a gente tem também, por misericórdia divina, as encarnações, né? Temos a eternidade para manter a cura, gostar de estar bem. Porque o problema, às vezes, nosso é não querer ficar bem. Né? A gente, ao nível que estamos, muitas pessoas gostam ainda de se manter naquela coisa de ser cuidado por alguém, de todo mundo ter pena, de todo mundo, né? A gente fica muito vulnerável a isso. Então, às vezes, a cura quer se dar, mas a gente pede porque a gente gostou desse estado de coitadinho. Ainda é uma infantilidade, ainda é uma série de fraquezas nossas que a gente vai vencendo. O importante é saber assim, eu vou estar cada dia melhor. Mesmo que eu não queira, tudo me leva no universo, conspirando a meu favor, a eu ficar um pouco melhor. Então, todos os dias que a gente acorda com essa possibilidade de vencer muita coisa.
de começar a mudar a chave para outros lados, muitas vezes. Mas, às vezes, na metade do dia, a gente já enfraquece um pouco, mas é da vida, né? E a gente culpa um, culpa outro, culpa, né? Ainda não encaramos assim o nosso tormento. Mas a gente saber que existe essa potência em cada um de nós, né? Essa força interna, essa força divina, que é esse Deus interno, que a gente aprendeu a cultuar de pedra na igreja e, né, nos altares, mas que está dentro de nós, porque é uma força criadora, foi a força que nos fez acontecer na vida, né, desde princípios inteligentes. Então, quando a gente iniciou a nossa caminhada, já era trazendo um cerne espiritual muito potente, divino, porque por isso que a gente se chama filhos de Deus, que para que a gente se desenvolvesse a tal ponto que a gente pudesse, como Jesus diz, fazer o que eu faço e mais ainda. Vocês farão, podem fazer o que eu faço naquela época e mais ainda. Quer dizer, ele não tinha também chegado ao limite, né? É uma coisa ilimitada. Então, a gente ter essa certeza, mesmo que não sejamos, não acreditemos em Jesus ou em Deus ou em nada, né? Somente no material, mas sempre tem aquela hora em que a gente diz, oh meu Deus, me ajuda, aí que a coisa está preta, né? Ou ajuda fulano, que fulano crê, ajude fulano, que fulano crê em você, vai lá, né? Mas essa vontade de fazer acontecer, mesmo estando ainda doente, é que é talvez a grande chave, né? Como Jesus nos chamou a todos para servir, né? Isso de fazer pelo outro é que eu acho que é a grande chave, porque aí nos ajuda, a princípio, dizer, eu estou ajudando tanta gente, olha quanta coisa eu faço, olha quanta caridade. A gente começa assim, mas depois a gente vê o benefício, né, que aquilo traz para si mesmo, que é inexplicável, não tem explicação. Eu acho que no dia que a gente sentir isso, vai ser como aquela mulher hemorrágica que se arrastou, pegou na certeza do que ia acontecer. Ela não tinha dúvida, não precisava nem tacar a cara, nem abrir a boca, nada. Ela sabia que ali tinha a força que ela precisava, né? Vai viver. Não, e pegando essa ponta que você deixou aí, Marisa, da questão, né, da mulher que se aproximou de Jesus porque ela tinha hemorragia, e, assim, muitas das vezes, o que a gente pode pensar é o seguinte também, que as pessoas, às vezes, que elas vêm buscar Jesus só mesmo pela questão da cura, né, daquela cura, seja física, seja de que aquilo que a pessoa tem necessidade, é porque, às vezes, o coração dela está tão doente que o físico, ou aquele alívio imediato que a pessoa precisa, ela vem, mas não porque ela merece mais ou menos do que aquele também que está pedindo e não recebeu. É porque ali, naquele momento, como Jesus ele é o médico das almas, ele sabe exatamente o que a gente precisa, que às vezes aquela cura ali física, naquele momento, impossível ou não, seja de como que ela aconteça, é o que o Espírito necessita para acender essa luz, né? Dar essa força para germinar, para a pessoa crer realmente, né? No Evangelho Redivível. E a questão também que eu queria colocar é a gente parar e pensar, né? Vamos colocar aqui o exemplo de Bartolomeu. Ele era triste, ele tinha parece uma depressão, né? Pelo que fala assim, o Boa Nova. Apesar de que ele seja, com as tristezas que ele tinha, com as problemas todos que ele tinha, a maior pegada é essa. Você saber, você ter a certeza de como a Marisa falou, né? A gente tem a certeza, ela é tanta, a fé ela é tanta, o evangelho fica tão enraizado dentro da gente que quando a gente sai para fazer aquilo que a gente tem que fazer, seja pregar, seja trabalhar, seja qual for aquilo, a missão que nós temos aqui para cumprir nessa terra,
nós temos a certeza de que a nossa cura, ou aquilo que nós buscamos, nós vamos conseguir, porque é o caminho percorrido, independente das nossas circunstâncias, é que nos vai levar a um entendimento maior, né? Que realmente, que aí cai a ficha, né? Fala assim, a gente vai compreender, aí a gente vai olhar para aquilo que incomodava a gente, né? Para aquilo que é uma pedra de tropeço, falar assim, isso aqui não é uma pedra mais, a gente pega, remove e fala, olha, isso aqui nunca foi, né? Aquilo foi um objeto que eu coloquei como pedra de tropeço porque eu não tinha entendimento, porque isso não vai mais nos atormentar. E eu acho que o testemunho maior, né, de tudo, dessas pessoas que, além das dificuldades físicas, né, vamos falar assim, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, todos esses grandes missionários, né, São Francisco de Assis, apesar de tudo que eles, de todo o caminho percorrido, você vê que não foi fácil para nenhum deles, cada um tem uma história, tem, né, Chico mesmo foi uma pessoa tão sofrida que tinha ali tudo, né, para ser uma pessoa assim totalmente reversa aquilo do que ele mas a missão é tão grande, a certeza é tão profunda que aquilo ali floresce e a pessoa fala, olha, independente de que a pessoa foi xingada, foi humilhada, foi taxada, foi isso, foi aquilo, ele seguiu até o fim, sendo quem ele era e fazendo aquilo da melhor maneira com que ele tem, vamos falar assim, né, cumpriu a missão com como é que chama? Como a pessoa chega na graduação e recebe méritos, né, com grandes méritos. Por quê? Porque a certeza era muito grande, a fé era muito grande, né? A obra, o evangelho estava ali enraizado com fortes... nossa, estou toda atrapalhada hoje. Com fortes a certeza do coração. Mas isso, eu passo para a Lina. Porque ela fica assim, na coisa, né? Ela vibra. É tanta coisa que a cabeça, que a boca quer falar, que a cabeça está mais rápido que a boca. Vou passar para a Lina, para me reformar meus pensamentos. Eu acho que um outro capítulo que tem no Boa Nova também, que se chama A Luta contra o Mal. E é a história de Tadeu, em que ele é um dos apóstolos também, que ele se admirava muito com a questão da expulsão dos demônios, né? Na época os demônios eram assim, não tem a concepção de hoje, mas sim como o adversário como aquele que pode ser um sentimento que nos dificulta entender ou acessar a Boa Nova, ou as pessoas realmente que praticavam ou ainda permaneciam no mal, ou ainda gostavam de serem, né, adversários do bem, ainda não tinham entendimento. Então, acho que e Tadeu tem essa pergunta que acho que todos nós temos, né? Por que você, mestre, você que expulsa todos aí com a maior facilidade, porque chega alguém para ele e ele não consegue expulsar o obsessor, o espírito obsessor. E ele fala, mas por que... Aí depois Jesus chega, porque ele estava ali numa outra cidade, Jesus chega e no instante faz ali a cura e o espírito deixa a mulher. E Tadeu fica nessa pergunta, mas por que você não automaticamente não dá esse poder para todos nós de expulsarmos os demônios, né? Ou reúne todos eles junta todo mundo aqui numa assembleia e dá uma ensinada geral, dá uma expulsada geral, né? Dentro do entendimento de Tadeu. E é interessante isso, eu acho, porque muitas vezes a gente fica pensando que vai ser por um milagre que as coisas vão mudar. Então eu vou escutar isso aqui hoje, eu vou ler esse capítulo hoje e vou sair daqui uma santa. Que coisa que, né? Que falta de bom senso seria isso. Então esse convite de você ir experienciando, passando pelas experiências, entendendo e aprendendo a amar no processo.
né? Porque você vai, conforme Marisa falou, você vai ajudando o próximo, mas você não força ele a aceitar a sua ideia, você ajuda da melhor forma que você pode, dentro das necessidades do próximo, né? Dentro daquilo que o próximo necessita, mas não aquilo que você quer que ele faça. Então, cada um tem o seu tempo, cada um vai ter a sua conquista própria, cada um vai ter que trabalhar em si mesmo. Mas uma coisa interessante que eu acho que nos é colocado aqui é assim, Tadeu pergunta assim, mas tudo bem, então eu entendo que todos esses adversários, todos esses demônios são nossos irmãos também, certo? Eles também são espíritos que estão em evolução, são espíritos que estão em sofrimento e são espíritos que um dia vão ser perfeitos, vão ser bons. Todo mundo vai chegar lá, cada um no seu passo. Mas então, a gente não tem que... Como é que eu vou deixar ele no tempo dele? Eu não tenho que trazer ele para cá, não tenho que chamar, convocar para o bom caminho, né? Acho que a palavra que ele usa é convocar. E isso, o convocar tem esse tom de forçar a pessoa a fazer aquilo, porque, né, está dentro da sua crença de que aquilo é o melhor para todos. Mas uma coisa interessante que Jesus responde para ele é assim, toda intenção vai ser levada para o Pai, mas não cabe a nós tentarmos a Deus, né? Isso vai ser no tempo de Deus, nas condições de Deus, e não nas minhas. Então, esse aceitar também que tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. Uma coisa que ele fala assim, que Jesus diz assim, eu nunca reuni as pessoas, os apóstolos e todas as pessoas aqui para provocar manifestações desses espíritos que estão nas trevas. Nunca foi isso o objetivo principal. O objetivo principal era o quê? Era para que a gente trabalhe nesse esforço pessoal de transformação através da Boa Nova e que recebamos a inspiração do alto. Mas cada um de nós tem os seus sentimentos negativos, né? Cada um de nós tem os seus espíritos que nos acompanham. Cada um de nós tem ainda uma parte própria que ainda está chafurdando na lama. Então, tudo isso vai ter que vir à tona para ser reconhecido, para ser curado, para ser limpo, para evoluir. Então, acho que isso é natural que em qualquer reunião dessas, em qualquer encontro desses, surja ou apareça todos esses adversários, nem que sejam as nossas próprias ideias, nossos próprios sentimentos. E isso é uma oportunidade de trabalho, como Jesus diz, né, para cada um de nós. Então, nosso sentimento está aflorando, um sentimento que poxa, mas e eu nessa história? Né? E o meu egoísmo? E os meus, onde ficam? Vai aparecendo várias vezes em diferentes formas. E os meus interesses? Né? E o que é melhor para mim? Mas nessa hora, né, eu tô aqui, tem hora a Marisa fala assim, tem palestra na quarta-feira 7. Mas nessa hora eu tenho que fazer, sei lá, alguma coisa aí que é muito mais interessante, muito mais importante para mim. E fazer o quê? A escolha é de cada um, né? Mas os chamados, eu acho que os chamados vão chegando a cada dia de forma diferente para cada um, mas é de experiência em experiência que nós vamos aprendendo a controlar e trabalhar, né? Mas sempre com essas oportunidades de ajudarmos também no processo. É muito legal. A gente tem uma série de passagens que nos mostram essa transformação, né? Acho que vocês citaram umas, mas eu me lembrei imediatamente de Zaqueu. A gente lá em Boa Nova, você vai vendo várias passagens, mas Zaqueu é uma passagem que eu gosto bastante. Ela é muito simplesinha, você pega ali no Evangelho de Lucas, parece bem simplória, né? E é lógico que eu vou dar uma interpretação, mas como os grandes estudiosos da Torá, por exemplo, dizem, a Torá tem 70 faces, ou seja, você tem várias interpretações para cada passagem, né?
E é interessante que, então, essa passagem de Zaqueu começa assim, né? Jesus estava indo para Jericó. Já começa com uma coisa assim muito interessante. Porque o que era Jericó? Né? Jericó era a cidade do pecado, era Las Vegas, né? Era Las Vegas da época. Então Era... você descia para Jericó Exato. E subia para Jerusalém. Exato. Jerusalém era a cidade do templo, Na assim, Bahia, né? tinha a cidade baixa e alta. E aí você ia para Jericó. Jericó era portuária, era porto, então tinha muito comércio, tinha prostituição, tinha muito marinheiro, como qualquer cidade portuária que a gente conhece por aí da atualidade. Então Jericó era a cidade do pecado. E bom, tinham várias pessoas boas, naturalmente, mas também tinham muitos pecadores, né? Entre aspas, né? Vamos colocar pecador só nesse sentido bíblico, né? E Jesus, então, estava indo, e Zaqueu, e eu lembrei de Zaqueu, porque Zaqueu também era um publicano, um cobrador de impostos, né? Então, veja como... E eles não eram benquistos, né? Porque benquisto era aquele que professava a religião, ainda que fosse só externamente, como os fariseus, né? Os fariseus, aí, tanto que Jesus chama ele do quê? Sepulcros caiados, que eram só bonitos por fora, mas podres por dentro, né? Mas, por quê? Na verdade, mostravam uma tentativa de cumprir a religião, mas por dentro eles continuavam podres, não queriam mudar. Por isso que eles eram sepulcros caiados, né? Mas diferente de outros que queriam mudar, como Zaqueu. E essa história de Zaqueu é interessante, porque Jesus indo para Jericó, entrando em Jericó, o que fez Zaqueu? Zaqueu era o cobrador de imposto, como ele era baixinho, né? Ou seja, tinha a sua deficiência, aquela massa e tal, ele sobe na árvore para ver Jesus. Não, quero chegar perto de Jesus. E quando ele sobe na árvore, fica esperando lá Jesus passar, isso nos mostra o quê? O esforço. Não adianta você querer ver Jesus se você não se esforçar. Não é passe de mágica a transformação. Depende de suor, de esforço. Né? É o símbolo. Por isso que as passagens ela tem várias facetas ali e que a gente vai tirando essas facetas, vai tirando aquele véu. Então, a transformação, a mudança interior, ela depende de esforço. Não basta, não, Jesus vai passar aqui na frente, tá? Eu vou ficar aqui em casa porque ele vai entrar aqui em casa. Não vai. Você tem que se esforçar. E aí Jesus percebe, que imagina a percepção de Jesus, fala assim, Zaqueu, desce da árvore aí que eu vou me hospedar na tua casa. O Zaqueu todo imagina, vou me hospedar na sua casa. E aí Jesus já dá também uma outra lição. Por quê? Porque o que dizia o povo? Pô, ele vai se hospedar, e o teu mestre aí vai se hospedar na casa de alguém de má fama. É isso que eles dizem na passagem. Então, alguém de má vida. E Jesus, mais uma vez, vem mostrar que ele é o médico daqueles adoentados. E vou me hospedar na sua casa. E quando ele chega na casa de Zaqueu, e eu vou ler aqui para não perder a essencialidade do texto, se eu contar, pode ser que eu conte com muita empolgação e entusiasmo e perco a genialidade de Lucas, que era muito mais inteligente do que eu. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, imagine, Zaqueu era de má vida. Ele era, isso daí não é dúvida, ninguém acha. Ele roubava, ele era um publicano, cobrador de impostos. E imediatamente, quando Jesus entra na casa dele, olha, mas para ele, Jesus entrar na casa dele, tem que fazer o esforço de ir atrás de Jesus. E aí Jesus atendeu a Zaqueu e foi na casa dele. E subir na árvore, quer dizer, ele baixinho. E não é uma árvore qualquer, tem o nome da árvore, eu vou ler o nome, porque... Mas se você procura aí no Google, aí vocês estão aí, procura aí no Google aí o nome da árvore, você vai ver que não é uma árvore pequena para ele subir, tá? Tem que se elevar muito, um cara daquele, é uma elevação, né? Sicômoro, o nome da árvore. Isso, procura aí no Google, você vai ver o sicômoro, que é bem altão, assim. Então, tem que fazer um esforço, é isso mesmo. Você imagina alguém ter que fazer um esforço para subir, isso aí é simbólico, né? E aí, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu faz a sua transformação, porque ele queria, não é porque Jesus não transformou ninguém. Tanto que quantos passaram na frente de Jesus, ninguém que não quisesse, né? Quantos passaram por Jesus e não se transformaram, não mudaram, foram até curados por Jesus, mas continuaram iguais, continuaram adoentados na alma, não no corpo físico. Mas Zaqueu não. E aí olha o que Zaqueu fez. Entretanto, Zaqueu,
Entretanto, ele era de vida, má vida, né? Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Então, pronto. Ele, a partir do momento que Jesus entrou, ele mudou, ele falou assim, olha, eu vou reparar os meus erros. Vou fazer caridade primeiro, porque a caridade é a única salvação, por isso que Kardec diz, caridade não é uma das formas de salvação, é a única forma de salvação. Ela é a única forma. Então, e isso não sou eu, é Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação, né? Então, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e vou indenizar os que... Se eu causei o dano, mas não é indenizar, não, é em 4 vezes. E aí Jesus diz assim, ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. Então, é engraçado, eu estou estudando hebreu, né? E a Bíblia pelo Instituto de Israel, né? De estudos bíblicos. E quando você lê em hebraico, mas eu só, como um bom judeu, né? Eu faço só as aulas grátis. Então, e quando você lê em hebraico, vocês sabem o significado? Você percebe que Jesus era muito engraçado. Ele era poético. Por quê? Vocês sabem o significado de Jesus? Jesus, quando você recebe o nome em hebraico, é a sua missão. O nome é a sua missão. Então, Abraão é o pai de todos. Por isso que ele era o pai dos hebreus. Ele era o pai de todos. Então, e Jesus significa salvação, o Salvador. Então, Jesus, em hebraico, é salvação. Então, Jesus faz um trocadilho. Esta casa recebeu Jesus, né? A salvação. Mas ele também recebeu Jesus, né? Fisicamente. Ele faz um trocadilho em hebraico ali, dizendo que esta casa, e óbvio que todo mundo sabia que ele recebeu Jesus, ele estava ali, né? Mas ele também faz esse trocadilho com a salvação. Então, é muito interessante. E aí ele fala, porque esse também é filho de Abraão, ou seja, esse também é do povo escolhido, porque todos que estão ali vão receber, não importa qual grau você esteja dentro daquela hierarquia social, é isso que ele está querendo colocar, não importa qual o grau que você está da hierarquia social, você também tem o direito à salvação. Isso é fantástico nessa lição. Visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Isso é genial. Então, Jesus veio para procurar e salvar. Mas salvar quem? Aqueles que estão perdidos. Mas só os que desejam ser salvos. Porque aqueles que não desejam vão patinar, vão continuar. Então, essa passagem da casa de Zaqueu é fantástica. Ela é um resumo do que é o Evangelho. O Evangelho para cada um de nós. Eu estava lembrando só para fechar aqui a minha parte, né? Agora, quando Lina falando de Tadeu, eu lembrando, né, que ainda somos assim, né? Ainda achamos que os nossos problemas são fruto dos demônios, né, externos, que vêm nos apavorar e nos adoecer. Quando a gente já sabe hoje, através dos estudos da mediunidade, estudo do Evangelho e do Espiritismo, que nós é que somos a fonte, né? Ou se você está bem, você vai atrair energias boas. Se você não se sente bem, vai atrair energias ruins, né? E essas energias vão superlotar o seu campo vibratório de tal forma que fica a sua doença e mais a doença de muitos, e isso agrava por demais o corpo físico e a mente, né? A mente fica muito forçada a ter pensamentos negativos, não só pela sua doença, mas pela doença de muitos. Por isso, essa necessidade que a gente tem de se manter num estado de alma razoável, porque, lógico que vamos viver os altos e baixos, ainda estamos nesse nível, né? Mas já aprendemos muitas coisas, sabemos de muitas coisas.
Então, até o modo de ver os nossos males e os males dos nossos tem que ser com cuidado para não agravar. Porque se você está com um filho doente, né? E ele ali está cercado por outras mentes, você diz assim, mas esse menino, e briga e faz, acontece, aqueles que antigamente se chamavam demônios, e não são, somos nós doentes, só que do outro lado da vida. Vamos ficar mais ainda atrelados àquele espírito que vai enfraquecendo. Então, nessa hora, é por isso que é fora da caridade não há salvação. Porque no momento que você está fazendo a caridade de acolher o seu filho, ou a si mesmo, ou aos seus amigos, levar ao médico, levar à praia para fazer uma caminhada, para espairecer, dar um conselho e tudo. Se você tem no seu coração de que ali tem uma multidão de doentes, né? A gente não sabe quantos, e não sabe quantos estão atrelados a não só aquele doente, mas a família, e de uma forma profunda, porque são inimigos, às vezes, de outras vidas. Se hoje a gente já é bonzinho pra caramba, a gente antes era da pá virada. Hoje a gente tá essas belezas, né? Mas antes, então, quando a gente diz assim, ai, tá doendo aqui, a gente já tem que tomar cuidado para que isso não fique, porque a fraqueza em nós, a doença, principalmente a doença emocional e tudo, nos deixa muito enfraquecidos. E isso faz com que aqueles demônios chamados naquela época, hoje sabemos, né, que são pessoas iguais a nós, só que estão fora da vida e muitas vezes estão tão perdidos quanto nós, só que nós estamos em casa, com a família, ou com amigos, ou trabalhando, e aí a gente tem rotina, a gente se localiza, um chama para lanchar, outro chama para ir ao médico, para andar na praia. Então, essa rotina nos equilibra. E eles não têm essa rotina, e não têm nenhuma crença, e não têm uma visão, e não sabe nada, e só sabe que achou ali um porto seguro semelhante ao dele. Então, às vezes, as nossas doenças emocionais e físicas, elas se agravam por causa dessa quantidade de doentes despejando energias para o mesmo corpo físico. Então, o corpo é que adoece demais. Então, a gente precisa ter cuidado com as palavras, com aquilo que vai pensando na hora que, às vezes, que a doença, queira ou não queira, nos trava um pouco o caminhar, né? Ah, eu ia fazer isso, não posso mais, eu ia, não sei. Então, isso tudo aí cria mais raiva, cria mais problemas. Então, essas energias é que precisam ser banidas. Esses são os primeiros demônios, os nossos mesmo. A nossa incapacidade de enxergar, ainda que somos os espíritos imortais. Então, às vezes, a gente demora de procurar ajuda médica, como demora de procurar ajuda espiritual. E quando vem para o centro, às vezes a gente vem assim meio, será que isso deu certo? Não tem problema, porque a gente tem visto através, né, Lina, dos tratamentos à distância, que tem pessoas sendo tratadas e não acreditam, não gostam, não querem nem ouvir falar. Mas, às vezes, uma pessoa da família pede o tratamento e a gente sabe que aquele doente está recebendo mais assistência porque tem uma pessoa da família, uma pessoa próxima, que é essa ligação fraterna, emocional, àquele doente, entendeu? Então, a gente precisa, já estamos assim, na era do espírito há muito tempo, né? A gente precisa começar a abraçar essa ideia de que somos uma força, né? Somos uma força grande, embora às vezes, né? Às vezes que eu digo é para poder melhorar. Uhum. Às vezes a gente cai aqui e ali, não, a gente cai muito. Mas quando a gente cai sabendo que há a possibilidade de levantar mais rápido, só precisa que a gente não se deixe infantilizar com a doença e dizer, ai, meu Deus, por que eu? Ai, eu estou perdida, acabou-se tudo, não acabou-se nada. Então, a gente não se acaba. É tão bom saber disso, né? Que às vezes a gente quer acabar com si próprio quando é a pior coisa que a gente pode querer pensar, porque somos indestrutíveis. Porque por sermos criaturas divinas, não conseguimos fazer essa proeza.
Então, às vezes, a gente se sente, sim. A dor é tão profunda que a gente queria sumir. É uma coisa. Sumir é você não ter que lidar com os problemas naquela hora. Então, corra para o centro, corra para algum lugar que lhe dê um acolhimento, que não seja nada que precise lhe corromper ou lhe, sabe? Mas que deixe você entre as energias, aquelas energias que fazem parte desse cerne espiritual. Que a gente, às vezes, não encontra isso no meio da confusão. A gente precisa de um local. Por isso que existem igrejas, existem os centros, né? A gente podia fazer tudo isso virtualmente? Podia, mas não estamos tão poderosos assim. Né? Até Jesus teve que vir. Então, a gente é que vai agora querer ser aqueles já anjos que flutuam por aí, né? Então, a gente está fazendo um tratamento à distância, a gente precisa de grupo, porque sozinhos não somos, às vezes, naquele dia não está capaz de quase nada. Aí, juntando, né, a boa vontade, mesmo que capenga de todos, a gente forma uma força. Essa é a ideia, né? Então, Jesus nos ensinou isso. Por isso que ele disse, vão fazer, faz sim, não faz porque é homem de pouca fé, porque não acreditam em vocês, não acreditam que podem ter essa força amorosa já em profusão, saindo para o outro. Porque se fosse, às vezes, para um igual, olha a nossa falta de capacidade de orar pelo Putin, porque é o inimigo público número 1. Mas se ele não encontrar forças que o agreguem, que o abracem, que o acolham, porque essas forças amorosas e divinas, elas terminam deixando a gente molinho. Né? Às vezes a gente faz a flor, não quer nem levantar, chega, fica lá, assim, babando. Né? É porque estava no colo do Senhor. Eu sempre penso isso. Nos braços ali, ó, ninadinho por Maria. Quem quer sair? Né? Então, essa é a minha parte, viu? Não acredito muito no médico das almas. E só para a minha conclusão, puxando aí o que a Marisa falou, da questão, né, do nosso trabalho, de como que a gente interage, né, uns com os outros. No nosso GO de segunda-feira, teve uma fala de Pedro. É só para dizer o que é o GO, que é o grupo de oração de segunda-feira. É esse grupo que a gente espalha. E aí, olha que interessante, gente, como tudo encaixa, né? Ele fala assim, olha, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Quer dizer, cada um administre com os outros, né? Tudo é nós com os outros. O dom de como nós recebemos. Porque é assim que vamos nos curar. Porque se ainda somos doentes, mesmo que estamos pedindo por aqueles que estão doentes também, é com essa troca de energia. Né? É assim que funciona. É doando e recebendo. Mas cada um que faça da melhor forma como recebeu. Né? Quer dizer, faça da melhor maneira possível, porque, como ele diz aqui de novo, repetindo o que eu já disse, acho que no início, que acho que para fechar é muito maravilhoso, que ele fala que ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Então, não tem né, aquela coisa, eu estou cansado, hoje eu não posso, hoje eu estou com minha... Né, seja qual for, vamos... tem dias que realmente fica mais difícil, mas que nós sabemos de que, mesmo nos dias difíceis, não existe nada que nos impeça de doar algo que nós possamos doar para o próximo e da melhor maneira possível, porque juntos, é nesse movimento, é que somos fortes, é juntos é que vamos fazer a luz brilhar, é junto que o médico das almas vai conseguir operar e curar todos os corações, sejam curas físicas, sejam psicológicas, sejam cura da alma, porque é assim que Jesus, é dessa maneira que Jesus age no nosso meio. Era isso que eu queria concluir. Lina? Bom, primeiro agradecer a todos, né? E estamos aqui nesse mês de Natal, de lembrarmos desse guia, desse mestre, com mais atenção, com mais carinho. Mas também pode ser um momento mais triste para alguns,
né? Alguns que estão ou distantes de familiares, ou sentindo falta de alguém que já partiu. E então eu acho que essa mensagem de que Jesus é esse médico de almas para os que estão enfermos, para os momentos mais críticos nossos, não é? Também esse exercício de fé que a gente precisa ter. Eu queria dividir com vocês um texto que é de Paulo de Tarso. Quando ele conversa com Barnabé, está no livro Paulo e Estevão. E ele diz, quando ele vai começar as viagens, a primeira viagem dele para fora, né, trazendo esse evangelho para fora do grupo dos judeus, do espaço conhecido naquela época, ele explica isso, as ideias dele, ele coloca da seguinte forma, ele fala assim: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito aos mais infelizes, mas sempre houve e sempre haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, esse esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo, esse Jesus, médico das almas, né, no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Né? Então a gente ia parar de ficar chorando o que me falta, o que eu não tenho. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Como a Ayrton disse mais cedo, às vezes a nossa cura está na doença. E tendo esse médico das almas conosco, entendendo isso e reconhecendo isso, passamos por essas crises e esses desafios com muito mais serenidade. Né? Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo, como disse a Adriana tão bem. Né? Ninguém tem tão pouco que não possa dividir algo de si. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados, como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Então, acho que essa mensagem que Paulo nos ensina, essa lição que ele nos dá, me sereniza muito, me conforta muito, e espero que também traga conforto aos corações, né? E que vocês tenham assim uma belíssima noite, uma boníssima noite com Jesus assim cuidando, né? No travesseiro ali juntinho de cada um.